Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:01, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pela imagem aqui da câmera do estúdio da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Os nossos participantes presentes todos aqui, eu os apresento a partir de agora. Você vê aqui à minha esquerda Marcelo Nogueira, cantor, ator, está em cartaz em São Paulo com o musical Aguinaldo Rayol, A Alma do Brasil. Seja bem-vindo, Marcelo Nogueira, ao programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Estou fazendo esse espetáculo aqui, que é uma homenagem ao Aguinaldo Rayol, que é o grande ícone da música popular brasileira, uma das grandes vozes, né, ao meu ver. E esse espetáculo ele traz uma história da trajetória dele, da vida dele musical, através de imagens, audiovisuais, registros sonoros e música ao vivo. Nós temos um pianista. Esse espetáculo ele teve 12 indicações aos prêmios no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente fez uma temporada em 2017. A gente está retornando agora numa forma mais compacta, porque era um espetáculo maior. E antes de você contar tudo, vou apresentar os demais participantes da mesa. O professor, palestrante, escritor Urânio Bonoldi, autor do livro A Contrapartida. Urânio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, ouvintes, telespectadores. Obrigado à casa aqui pela oportunidade e também aos integrantes aqui da mesa. Uma grande oportunidade. Agora, pulando para o lado direito aqui da mesa. João Campos, ator, jornalista, em cartaz com o espetáculo Encerramento do Amor. Seja bem-vindo, João Campos. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todo mundo, né, os parceiros aí de programa, a todo mundo que está acompanhando aí a rádio. Obrigado pela oportunidade. Seguimos aí. E nosso último participante, convidado, Fernando Cardoso, diretor teatral, está em cartaz com a peça Quando Esmalha Enlouqueceu. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Mauro. Boa tarde para vocês que estão aqui comigo. Uma honra recebê-los aqui no programa Gente que Fala na Rádio Trianon. Está em cartaz no Teatro União Cultural, o musical Aguinaldo Rayol, A Alma do Brasil, no qual o Marcelo Nogueira apresenta em formato de monólogo musical as mais belas canções que marcaram a trajetória do cantor. O espetáculo foi indicado aos prêmios de melhor ator de musical no Bibi Ferreira, Broadway World Brasil Awards e Sesgran Hill. No repertório, 21 canções que marcaram a brilhante trajetória de Aguinaldo Rayol. Vamos lá, Marcelo Nogueira, como é que surge essa oportunidade de você fazer esse trabalho? Em 2013, eu encontrei o Aguinaldo, eu encontrei com ele, falei com ele sobre o projeto, ele adorou o projeto e ficou muito entusiasmado e falou, olha, o que você precisar, você conte comigo. E a partir daí a gente teve vários encontros no Rio, São Paulo. Ele me cedeu todo o acervo dele, de fotos e vídeos. E aí eu descobri que o Aguinaldo não só ele teve uma carreira como cantor, né, mas como ator, como poeta, como pintor. Fez mais de 10 filmes, fez radionovela. Inclusive ele estreou numa rádio aos 8 anos de idade, na Rádio Nacional, no programa Papel Carbono, que era do Renato Mussi, e cantando uma ópera, que era a canção Matinata, e que era uma música italiana, inclusive. E é engraçado que a gente fala que o espetáculo, nesse momento, da Aguinaldo Rayol, A Alma do Brasil, traz essa imagem que, ao nosso ver, parece, nossa, mas isso aí é coisa nacionalista. Não, é porque ele, inclusive, o Brasil tem uma circularidade muito grande, né, de influências e referências. E o Aguinaldo começou cantando música italiana, música estrangeira, né, e ele é um ícone forte hoje. Para mim, eu acho que é o grande cantor
do Brasil e precisa ser reverenciado sempre. Você falou que partiu de um encontro com ele, um encontro sem querer, era uma coisa, você marcou com ele para tratar desse assunto? Era um projeto que você tinha? Era um projeto que eu escrevi, um projeto que falava sobre, teve várias mudanças esse projeto. Eu liguei para ele pelo telefone e falei, olha, ele foi fazer um show no Net Rio, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu falei, olha, eu quero falar com você depois no final. Ele falou, não, tudo bem, ele não sabia do que se tratava. Eu falei, olha, tem um projeto, quero fazer um musical em sua homenagem, e a partir daí nós ficamos amigos, e começamos a trocar informações, e falando sobre qual é a ideia do projeto. Eu apresentei o texto para ele, eu já tinha um texto, o texto da Fátima Valença, e a direção é do Roberto Bom Tempo, que é diretor de TV e cinema e teatro, e o Aguinaldo foi encantado com esse projeto, e ele estreou no Rio de Janeiro. Ele ganhou no primeiro lugar no edital dos Correios, no Rio de Janeiro, e a gente estreou, e ele foi ao Rio de Janeiro nessa estreia, e depois a gente trouxe aqui para São Paulo. A gente fez uma temporada curta em 2017, e agora eu estou retornando no Teatro União Cultural, aos sábados e domingos ali, sábados às 18 horas e domingos às 17 horas. Você chamou a atenção que o Aguinaldo Raiol iniciou aos 8 anos de idade. Era muito comum naquela época iniciar muito cedo, né? Hoje eu acredito que ele esteja na faixa dos 80, é isso? 82. 82. Nativa, né? Que coisa. Nativa, né? Ele tem um show, inclusive, fazer um jabá aqui no dia 5 de maio. Acho que é isso. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Qual foi a fase mais difícil para você revisitar, digamos assim, da carreira do Aguinaldo Raiol? Olha, esse espetáculo, ele não conta a infância e a adolescência. A gente só faz um sinalzinho assim do espetáculo. Na verdade, o meu personagem, que é o Aguinaldo Raiol, ele não muda fisicamente. Ele passeia pelas lembranças das rádios, da TV, do cinema, um pouco da vida pessoal dele, mas esse personagem não envelhece, ele se mantém sempre elegante. Então isso tem uma coisa dessa áurea que o Aguinaldo tem, né? Dessa elegância que ele traz na voz, na impostação. E eu acho que o que foi mais difícil para mim nessa construção de personagem é porque eu sou cantor também, eu sou tenor, e o Aguinaldo, ele é barítono. E muitos tons eu tive que baixar a voz, eu tive que fazer uma adaptação para cantar parecido. Na verdade, eu não faço um cover, né? Mas as pessoas falam, nossa, tem momentos que Mas parece você é parecido que eu tô com ele. vendo... Alguém já te disse isso? Física, assim, de rosto? Eu às vezes fico olhando, eu acho um pouco parecido, assim, em alguns momentos. Eu acho parente totalmente parecido. dele, né? Eu acho impressionante Não é como muito parecido. parecido, né? Muito parecido. Eu acho que assim, a gente quando fica atuando, a gente fica buscando coisa essas toda. semelhanças, essas posturas o tempo todo, né? E essa convivência vai trazendo, a gente fica muito próximo. E o que valeu muito nessa construção é ter vivido, estar homenageando ele em vida, e estar próximo, e você observar coisas que são detalhes, filigramas, né? Que você só observa quando você está perto da pessoa. Né? Quando você vai fazer, eu vou fazer eu fiz o Chopin também no teatro, e eu só tinha uma fotografia dele, e tinha relatos e cartas. E aí você fica, como é que eu vou construir? Então eu vou ter que fazer um Chopin diferente. O Aguinaldo não, você está ali todos os dias, falando com ele no telefone, semanalmente, vendo, visitando, e vendo os acervos. Aí eu estudei um ano a voz dele, estudei as imagens, como ele senta, como ele levanta, como ele fala. Mas quem está aqui não é o Aguinaldo agora, né? Não, sou eu. E ele já assistiu a peça? Ele já assistiu várias vezes, É? várias vezes. Como é que foi essa troca com ele a partir do resultado? Olha, o Aguinaldo é muito generoso, né? Então ele faz uma grande propaganda do espetáculo para todo mundo, e ele me ajudou bastante nas mídias, né? Na TV, para fazer entrevistas. A gente foi, tem 3 anos atrás, a gente foi também no programa do Jô Soares. E assim, é importante essa divulgação para o espetáculo, né? A gente não tem patrocínio, e aliás, fica a dica, a hashtag me patrocina. Então a gente está até março, dia 1º de março, e querendo ficar mais aqui em São O Paulo. público jovem se interessa pela história de Aguinaldo Raiol? Olha, aqui em São Paulo sim, mas no Rio não sei o que acontece.
E ele é carioca, né? Ele é carioca, ele nasceu em Bom Sucesso, aliás, um bairro do lado do meu, que eu nasci em Olaria. A gente depois falou, você nasceu em Bom Sucesso? Eu nasci em Olaria, um bairro do lado. E ele veio para cá, jovem, depois ele foi para o Rio Grande do Norte, passou até os 18 anos, retornou ao Rio de Janeiro, entrou no programa na TV Tupi, pelo Cássio Gabus Mendes, fazendo um programa dele, Sonhos Musicais, onde ele cantava, e depois ele veio para São Paulo e aqui ficou. Fernando, você chamou bem a atenção há pouco, 82 anos de idade, o Aguinaldo Raiol, na ativa. O que é fundamental hoje em dia para o artista chegar a essa idade, nessa condição, num mercado onde hoje a arte, a cultura... Acho que não tenho... Eu tive o privilégio, assim, de ser muito próximo, de ser empresário e de ser produtor da Cleide Diáconis, né? Sim. Que, para mim, é ainda a maior atriz brasileira de teatro de todos os tempos e consigo ser até bem distanciado, assim, não é pela minha paixão com relação a ela como pessoa, mas o trabalho da Cleide é absolutamente incomparável se você for olhar o repertório que ela fez, né? Ela fez todos os grandes autores brasileiros e mundiais, né? O repertório dela era absolutamente incomparável com qualquer outra grande atriz, inclusive com a irmã Cacilda Becker, que infelizmente não teve a chance de continuar, porque faleceu muito cedo, né? E a Cleide ela morreu com 89 anos, mas até os 87 ela estava no palco, e aquilo era paixão, né? Eu acho que o que move a profissão, seja de diretor, seja de ator, seja de cantor, seja de músico, seja de escritor, enfim, é tão difícil, tão difícil você conseguir, não é nem o sucesso reconhecido pelos outros, é o sucesso, assim, você se sentir, bom, eu consegui fazer, né? Porque o sucesso ele pode ser medido por vários instrumentos, né? Mas eu acho que o que mais me seduz é você sentir que você fez um bom trabalho, né? Esse sucesso, que poderia ser um sucesso pequeno e fácil, já é tão difícil, porque é tão difícil você conseguir, você tem que lutar contra tantos e tantos obstáculos, sim, que eu acho que só a paixão é que justifica e que faz com que você veja Fernanda Montenegro aos 90 anos fazendo teatro, você veja o Aguinaldo aos 82 subindo no palco, com uma orquestra, porque ele faz isso. Mas é paixão, né? Porque, por um lado, inclusive, é interessante, porque eu acho que eu não conheço nenhuma outra profissão que cause na sua vítima tanto amor e tanta paixão quanto a arte, né? Mas quem é de verdade não abandona. E quando abandona, ou quando deixa, você sente a pessoa murcha, né? Ou é difícil você ver um artista que fala, eu quero me aposentar. Ele quer, claro, tem o direito e o benefício de uma aposentadoria, mas não para parar de trabalhar. Porque, na verdade, aquela paixão é o que mantém eles vivos, né? Eu não sei se eu me incluo aí, tá? Eu não sei se a minha paixão chega tanto. Gente, vamos seguir aqui. Versão da obra de Pascal Rambert, a peça Encerramento do Amor, estreia hoje no Viga, Espaço Cênico. Em uma discussão que precede o fim de um relacionamento, uma mulher e um homem alternam monólogos que evocam sua separação, falam do antes e do agora. Há dois olhares, dois silêncios, dois discursos para dizer sobre a violência de um amor que vive seus últimos suspiros diante do público. João Campos, fala um pouquinho. Fale bastante. Fale bastante, vou tentar. É isso, né? O Encerramento do Amor é a adaptação desse texto do Pascal Rambert, que é um texto contemporâneo. Pascal Rambert é um autor francês, né? Acredito que hoje talvez um dos principais nomes assim, da dramaturgia contemporânea, um cara que vem fazendo um trabalho incrível. E, de fato, o texto, que tem a tradução do Marcos Vinícius Borja, que é um amigo nosso que mora na França, é uma obra-prima, assim, o texto é maravilhoso, assim, é incrível, o texto é incrível. E foi um texto bastante premiado, ganhou vários prêmios internacionais e tal. Essa peça ela estreou no Festival de Avignon, na França, em 2011. E ali o Marcos, que morava na França, que é o nosso tradutor, né, o tradutor do texto, assistiu a peça e de imediatamente ele já falou com a Ada, que é a atriz que está comigo em cena, né, a Ada Almeida.
Então, o projeto ele nasce daí, desse encantamento com o texto, né, com esse formato da peça que ele propõe, que é bastante atípico, né, essa questão do... Porque é uma discussão de termo de relacionamento, geralmente ela é um bate-bola, né? Ah, porque você isso, não você aquilo, não, mas você, aquela outra vez, não, mas aquilo foi porque... E aqui ele propõe um exercício de verborragia e de escuta. Não é DR? Não, é uma DR, mas só que primeiro só uma pessoa fala e a outra só escuta. 50 minutos. E depois a outra responde e a outra só escuta. É você e a Ada. Eu em cena, né, com a Ada Almeida. Como chamam os personagens? A gente se chama pelo nome. Pelo nome mesmo. Pelo nome, João e Ada, porque foi uma indicação do texto original. Sem grandes questões por trás disso. Né? É um texto antigo, não? Não, é um texto de 2011. 2011. É um texto recente, texto contemporâneo. E aí, a partir disso, foi, a princípio, o Marcos falou para a Ada, eles começaram com esse desejo de montar a peça. A gente tentou montar em 2015, mas, enfim, por questões de agenda de desencontros não deu. Em 2018 retomamos, a Ada me convidou de novo, né? A Ada é meio a cabeça do projeto, né? Pela proximidade com o Marcos e tal. E ela me convidou de novo, e a gente chamou o Diego Bressani, que é o diretor, que é companheiro da Ada, para dirigir, né? E temos a Thaís Felipe também, que faz uma intervenção na peça, e é a nossa produtora. Em 2018 a gente começou os ensaios, estreamos em agosto de 2018 no Cena Contemporânea, o Festival Internacional de Teatro de Brasília. Depois disso fomos para Recife, dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos, em fevereiro do ano passado. E aí ano passado passamos o restante do ano fazendo temporadas em Brasília para amadurecer a peça e também ter essa troca com o público da cidade. E esse ano a estrada. Esse ano a gente está começando por São Paulo, a gente fica aqui... A gente vai sempre fazer curtas temporadas porque a gente tem uma quinta integrante, que é a Helena, que é a filha da Ada e do Diego, que vai fazer 1 aninho. Então, assim, a gente também é ela que manda, na verdade, né? Ela sempre viaja com a gente, e então a gente faz sempre, assim, 2 finais de semana, a gente não fica muito tempo fora de casa por conta dela, da Heleninha, né? Que é maravilhosa. O público ri, o público chora, o público tenta ajudar para não terminar o relacionamento de vocês, o que acontece? Olha, Mauro, eu diria que é uma peça um pouco dolorosa. Então, Diga. desculpa, eu poderia explorar um pouco essa questão da violência do amor, né? Você falou agora que é dolorosa, né? Então eu acho que isso aí me despertou um pouco de interesse, assim, o que é essa violência do amor? Pois é, eu acho que a peça, assim, ela é um vulcão em erupção, sabe, assim, ela é o momento em que tudo que não foi dito, tudo que foi guardado, tudo que não foi compartilhado, tudo que não foi construído para que um amor não se transformasse em lava, é esse momento. A peça ela começa aí, sabe? Então, assim, a peça é um reflexo dessa incomunicabilidade, de como a gente, e nós seres humanos, nisso eu acho que ela é um grande espelho para o público, e as pessoas realmente se identificam, né, e se afetam muito com isso, porque ela é um espelho muito claro de a que ponto pode se chegar um amor. As pessoas guardam, seria mais ou menos isso, elas guardam rancores, guardam. Não falam das suas queixas, dos seus... Uma imaturidade emocional, sabe, uma incapacidade de conversar, de se comunicar, de trocar, né, e aí existe o masculino e o feminino, muito claramente, e a gente reforçou a peça nisso, né, eu começo falando, né, o homem começa falando, depois ela responde. Então, assim, a parte masculina, eu quis reforçar essa visão masculina sobre o que é lidar com sentimentos, né? Nós somos claramente educados a conter, né, os sentimentos, a não tocar, não expor as sensações, né? Então a gente foca nisso também. Né? O texto trata, assim, dessa incomunicabilidade, é o que leva ao rompimento, enfim, ao fim, à separação, a ponto do vulcão, como você destacou, entrar em erupção e chamar atenção ali. Isso não pode acontecer, as pessoas têm que se falar, têm que dizer quais são, o que está acontecendo. Tem que fazer a DR do dia a dia. Sim, eu acho que eu acho meio chato ficar falando de mensagem da peça, né? Assim, a gente não tem um objetivo de
fazer com que as pessoas... É porque as pessoas acabam se identificando, né? Então... Não, totalmente, você tem razão. Assim, eu digo assim, a gente não tem é uma obra aberta. É uma obra aberta. E as pessoas, elas vão buscar acessar o que chegar nelas. Então, assim, uma obra... A gente não tem um desfecho do tipo, não briguem e tal, não. É uma DR, é uma discussão onde muitas coisas vêm à tona, de formas violentas, afetuosas, lembranças, passado, futuros, filhos, né? E cada pessoa é uma experiência muito individual, né? Eu acho que como qualquer contato com obra, né? Seja com um livro, com uma peça, mesmo, né? Um musical, né? Assim, aquela música vai tocar as pessoas, cada pessoa vai ser tocada de uma forma, né? Então, com o Encerramento do Amor, a gente propõe também essa abertura de acesso. Agora bate. Assim, é muito comum pessoas chorarem no meio da peça, é muito comum, ao final da peça, as pessoas virem e falar... Engraçado que nos espetáculos, as cenas, você faz uma cena que você diz, você vai chorar, e aquela pessoa ri. Então são camadas de como ela interage com aquela reflexão dela, né? Porque é diferente da dele, diferente da dele. Sim. E é isso que acontece, que eu acho que você quer dizer, né? Totalmente. Você faz uma reflexão dependendo da sua vivência com aquela situação que ela ouve. Eu percebi aquilo. Uns riem porque não querem, que o riso geralmente é a consciência daquilo que ela falou, meu Deus, eu estou fazendo isso. Sim. E aí vem o riso. A gente passa por situações de riso, né? Assim, não é em toda sessão, depende do público, depende da cidade, mas às vezes... Isso parece um clichê, né, para quem não é do teatro, assim, de que todo ator fala isso, a gente que nos dirige também, que o espetáculo nunca é o mesmo, né? E acho que para quem não é do meio, é difícil entender que nunca é o mesmo. E não é mesmo, né? Porque ele... provoca reações diferentes. Ele provoca reações diferentes na plateia, que provoca em você que está lá uma reflexão também. Ou às vezes, se você está fazendo uma comédia, você falou, eu nunca tinha pensado que isso aqui seria uma piada. Mas isso é uma piada, isso aqui é engraçado. Então aí você já aproveita aquilo. Ou você sente na plateia, bom, aqui eu sinto uma densidade que eu não sinto em outro lugar. Quer dizer, o ator também vai absorvendo o que a plateia dá de volta, né? É uma troca mesmo. Parece, eu sei que é um clichêzão, assim, mas é uma coisa muito viva mesmo essa relação, né? Ô, João, o texto traz o tempo de relacionamento do casal, ou isso não aparece? Porque tanto faz, se o casal tem pouco tempo ou muito tempo de relacionamento, isso vai acontecer com todos eles. Ele não traz uma indicação precisa, estamos juntos há tantos anos, mas ele dá pistas. Por exemplo, eles têm filhos. Então isso já nos indica que não é uma relação de 1 ano, de 2 anos, é uma relação longa, né? Então, assim, não traz um tempo preciso, mas é uma relação duradoura, assim, foi um casamento, começaram a constituir. Pois é, tem essa questão também, eu não sei se serve depois da... União instável. Essa é uma boa pergunta. Depois do fim da peça, eu não sei o que aconteceria ali. Mas, enfim, a questão do tempo é essa, né? Um relacionamento duradouro, mas ele não traz uma indicação precisa de tempo. Muito bem, seguindo com o nosso próximo assunto, olha, gente, reestreia no dia 1º de fevereiro, no Teatro Itália, a comédia dramática musical Quando Ismalha Enlouqueceu, que reúne 40 textos do parnasianismo e romantismo brasileiros, interpretados e musicados. A montagem é um sarau com poemas musicados, encenados e dramatizados de forma leve e divertida, resgatando parte da memória de uma época lírica, ao mesmo tempo em que mostra a significativa diferença daquele tempo para os dias atuais. Fernando Cardoso. Com você. É difícil falar desse espetáculo, porque ele é muita coisa. Você é o diretor desta peça. Eu sou o diretor. Na verdade, a peça a ideia não é minha, é de um grupo chamado As Tias, que é um grupo que foi constituído pela Maria do Carmo Soares, Jô Rodrigues e Salete Fracaroli. Esse é o segundo espetáculo que elas fazem. O anterior chamava Cabaré Literótico Musicado, que era muito bom, com poesias eróticas e algumas até pornográficas, na voz de 4 senhoras de já uma certa idade, o que era muito interessante. E eu fui assistir, porque sou amigo delas, me encantei, adorei o espetáculo e tal, e elas acabaram me convidando para fazer esse segundo espetáculo, que também é de poesia, e eu reagi de uma maneira muito estranha. Eu falei assim, mas eu não gosto de poesia. É uma estupidez a pessoa falar isso, mas eu falei. E eu não gostava de poesia. Quer dizer, eu conversando com uma outra amiga minha, jornalista, ela falou, Fernando, como é que você fala uma coisa dessa se você não gosta de poesia?
tudo que você gosta de música, por exemplo, é poesia, porque o tipo de música que você gosta se sustenta sem a música, ou seja, aquilo tudo é poesia. É que você talvez não tenha se debruçado eu conhecia poesia, mas eu conhecia Fernando Pessoa, sou filho de português, conhecia uns poetas portugueses, mas eu nunca tinha estamos falando do parnasianismo, né? É. Se bem que o brasileiro deve ser, um parnasianismo, se não me engano, é da França, não é? É. E o brasileiro, acho que não seguiu a mesma... Seguiu mais ou menos o mesmo caminho. Mas eu tinha bastante dificuldade e preconceito e achava, como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu, enfim, não gosto de poesia. Essa era a minha rejeição. E eu, depois, na verdade, o roteiro é meu, assim, a dramaturgia que tem na peça é minha. Eu peguei as poesias, nós fizemos uma seleção, são mais ou menos 40 poesias, que a gente tinha um número enorme de poesias selecionadas por elas, e aí a gente foi chegando a um comum acordo, isso entra, isso não entra, e depois eu misturei uma poesia na outra, fiz uma coisa muito... nada convencional. E comecei a entender que o problema não era que eu não gostava de poesia, eu não gostava da poesia como ela se apresentou para mim quando eu estudei, aquela coisa de declamação, né? Perfeito. Que eu acho que afasta a gente da poesia. Eu lia a poesia como ela estava escrita, eu não lia poesia como um ator lê. Eu gosto de poesia quando o ator pega aquele texto e interpreta aquilo, esquece, entre aspas, aquela pontuação, mas entende o que está escrito ali e transforma aquilo num texto. Quando isso aconteceu, eu vi que ali sim tinha um caldo interessantíssimo, muito, às vezes emocionante, às vezes divertido, e resultou num espetáculo que eu gosto muito. É claro que eu sou suspeito, porque eu que dirigi, mas também tenho senso crítico e distanciamento para já ter feito coisas que eu não gostava. E o resultado é muito bom. A plateia embarca totalmente, se diverte muito, se emociona também. Elas são ótimas, são 4 atrizes muito experientes, muito despudoradas, o que eu acho uma grande qualidade nos atores, assim, uma entrega total de tudo que eu pedi, tudo que eu sugeri, foi muito aceito, assimilado, até para falar, não funciona. Mas a disponibilidade muito grande. Então é um espetáculo leve, ele tem 50 minutos, 55 minutos, Jô Rodrigues, Maria do Carmo Soares, Salete Fracaroli e Cibele Troiano, e um músico maravilhoso, que é o Tato Fischer, que acompanha ao piano, mas também faz umas intervenções e tal. É um espetáculo muito gostoso de ver. Quem é Ismália? Ismália, no espetáculo, não é ninguém, mas essa é uma poesia que dá nome ao espetáculo, que é uma poesia engraçada, ela é cult, assim, se você digitar no YouTube Ismália, você vai ver inúmeras pessoas declamando Ismália, você vai ver clipe, você vai ver diversas gerações garotada. É uma poesia linda, sem dúvida, mas eu não sei por que é que ela ganhou ela conquistou o público, quem gosta de poesia, eu acho até que quem não gosta. Eu não sei qual é o dispositivo que faz com que ela cause tanto interesse. Inclusive tem uma versão musicada pelo Milton Nascimento, que é uma gravação muito bonita. Então, o nome do espetáculo é Quando Ismália Enlouqueceu, mas não existe as 4 atrizes não fazem nenhum personagem, elas são elas mesmas, né? Tem uma persona ali, por trás, elas não são elas mesmas, mas são elas mesmas. Elas não se vestem de nenhum personagem. E essa significativa diferença daquele tempo para os dias atuais? Eu acho que primeiro que a gente eu acho que a gente não se dispõe nem a ler poesia, nem a ler, né, infelizmente, né? Sim. A gente pegar um livro e ler o livro, ter esse tempo de um livro, assim, com papel, que é uma delícia de ler e tal, a gente cada vez tem menos, né? Infelizmente. Acho que para ler poesia, então, infelizmente, também estamos mais distanciados ainda daquele momento. Agora, o que se falava ali, né, tem um certo ufanismo ou um nacionalismo que você usou, tem algumas poesias que são muito, como é que eu vou dizer, ufanistas mesmo, que quando eu peguei aquilo, falei, como hoje
vivendo o que a gente está vivendo, você pode pegar esses textos e dizer isso sem parecer que você é um alienado, sabe? Mas existe uma maneira de você fazer isso, inclusive com uma crítica. Então, eu acho que a diferença também... Eu não sei, claro, eu não vivi naquela época, eu provavelmente não estaria satisfeito com aquele Brasil dessa época onde esses textos foram escritos. Mas agora eu acho que estou muito menos satisfeito do que eu estaria naquele momento. Então, acho que a poesia de hoje, aquela poesia daquele momento, transportada para hoje, você fala, nossa, que país foi esse, né? Como a gente evoluiu para trás, como a gente perdeu, como a gente, né? Como você vai falar, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como aqui, aves. Né? As aves já não estão... Você entendeu o que eu quero dizer? Então, a menos que você consiga colocar tudo isso de uma forma crítica e perceba, assim, para onde estamos indo, o que estamos perdendo, né? E eu acho que tudo isso é muito sutil, muito subliminar. Eu acho que a peça toca nas pessoas de uma maneira, inclusive, saudosista, porque a pessoa... A gente pega um público um pouco mais velho, embora a gente tenha tido públicos de várias idades e uma garotada assim, muito interessada, mas quem é mais velho, eu acho que já é uma tendência, né? A gente vai ficando mais velho, a gente sempre acha que era melhor quando a gente era mais jovem, mas não é porque o país era melhor, é porque a gente estava melhor. Mas nesse caso, eu acho que sim, a gente piorou. Evoluiu. Né? Evoluiu. Acho que a gente evoluiu. E aí são as grandes diferenças que você apresenta na peça, né? Eu acho que está ali, né, para a pessoa fazer uma reflexão. Perfeito. Inclusive poeticamente, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito aberta com relação à música, mas que a minha grande paixão é música. E você vê hoje músicas fazendo sucesso aí, não tenho nenhum preconceito, só não gosto. Música sertaneja, esse outro sertanejo aí que essas meninas cantam, que não tem uma sílaba tônica caindo no lugar certo com a música. Elas têm que mudar, elas têm que mudar como se fala a palavra para a música cair, para a palavra cair dentro da música. Então muda a acentuação, né? Não é instrumento, é instrumentu, sabe? Bom dia. O que é bom dia? Não seria bom dia, mas a pessoa não consegue cantar assim porque não cabe na música. Então, nesse aspecto, isso também evoluiu, né? Você pega claro que eu sei que existem vários e inúmeros outros cantores e compositores fazendo músicas incríveis, com poesias incríveis, mas não estão na mídia. Estou falando das que estão na mídia. Você vê uma evolução em pensar que a gente já teve como música popular João Gilberto. Aí você fala, nossa, mas realmente a gente andou para trás, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que a peça, talvez, de uma certa maneira, indique. Porque esses textos, eles são de uma época, e naquela época você se expressava mais ou menos assim, de uma maneira muito profunda e muito rica. E nesse aspecto, acho que a gente perdeu. Muito bem, seguindo aqui para o nosso próximo assunto. Você está no controle da sua vida? Será que está mesmo? E quando a influência que você transmite e recebe é fruto de manipulação? E quando as consequências das nossas escolhas fogem ao nosso controle? Essas questões são a base de A Contrapartida, romance de estreia de Urânio Bonoldi, um thriller cheio de suspense, ação, mistério e uma boa pitada de misticismo com rituais macabros em plena São Paulo dos nossos tempos. Urânio, as pessoas têm ideia do poder de uma decisão? Frequentemente não, né? Todos nós temos esse poder, né? E as pessoas normalmente elas não têm muito essa consciência de quanto poder elas têm. Tanto é que existe uma ambiguidade grande nessa história do poder, né? As pessoas, às vezes a gente fala, olha, é importante, né, ter poder. As pessoas, não, mas eu não quero ter poder. Se você não tem poder, você nem vive, né? E as pessoas, elas não têm essa consciência do quão importante é ter poder, né? Porque o poder é aquilo que faz com que as coisas sejam feitas, né? Então, quando nós somos empoderados e genuinamente empoderados, legitimamente empoderados, a gente consegue fazer com que as coisas sejam feitas, a gente consegue mobilizar pessoas para algum projeto,
a gente consegue mobilizar pessoas para alguma atividade que a gente acredita, né? Então, por exemplo, né, montagem de uma peça de teatro, né, o Fernando, né, o João, quer dizer, para todas essas nossas iniciativas, para a escrita de um livro, quanto poder a gente precisa ter para conseguir fazer com que uma ideia, né, ela se torne realidade, né? E isso é feito através do poder, do nosso poder, o poder de mobilizar as pessoas, o poder de poder fazer com que projetos eles avancem, né? Então, normalmente as pessoas elas não têm essa consciência porque encaram o poder como algo ruim, né? Ruim por conta do quê? Ruim por os exemplos que a gente tem, né, do exercício do poder de uma forma muitas vezes nefasta, né? A gente projeta aquela situação de alguém, né, ou grupos empoderados tomando o poder para agir com algo que se diferencia muito de valores, né, que é interesse. Então, é a tal história, quando grupos se empoderam e agem por interesse, né, aí entra manipulação, aí entra uma série de questões que, obviamente, destroem, né. Então, o interesse, né, para essa questão ficar muito clara, interesse destrói, valores constrói. Então, se você usa o poder baseado em decisões, atitudes, ações, com forte alicerce em valores, você passa a ser uma referência, você passa a gerar uma boa influência e você conquista esse poder genuíno, né? Quando acontece o oposto, você usa esse poder para agir com interesse, você obviamente vai criar situações de dor, de desafetos, enfim, de destruição de uma forma generalizada, né? E basicamente através dessa história, de uma forma bastante lúdica, que eu procuro trazer essa questão aqui no livro A Contrapartida, né? E a ideia de trazer esse tipo de história, thriller, Fernando, faz uma forcinha, dá uma lida. Vou ler. Já estou pensando, apesar do você já tempo, vendeu para os direitos para filme? Pois é, Eu vi aqui alguém falando. Eu tô em busca, porque é uma história assim, porque parece ser muito cinematográfica, né? Parece, pelo que eu vi aqui. Todos falam isso, inclusive o próprio editor, quando ele leu a história e aí me chamou, ele falou assim, impressionante, é um roteiro pronto, né? Eu gostei bastante até do que ele falou, foi uma coisa bastante emocionante, né? Falando um pouquinho dessa questão de projeto e do esforço que a gente tem que fazer, realmente a classe artística merece ser reverenciada. Eu, antes de escrever esse livro, eu entrava numa livraria, procurava o livro que eu queria. Hoje eu entro numa livraria, eu reverencio cada livro que está ali dentro, porque imagina, desde a ideia até esse livro estar dentro de uma livraria foram 3 anos, né? Foram 8 nãos, foi finalmente o sim, que foi da editora que resolveu abraçar o projeto, que foi a editora Valentina. Então, assim, realmente, assim... O custo de editar uma obra num momento de crise que a gente vive, é muito grande, né? Quer dizer, você se sobressair em meio a tantas obras também é um trabalho árduo, é difícil. Imagina que eu rodo todas as livrarias, dando treinamento para vendedores em livrarias, consigo fazer isso em São Paulo, né? Alguns estados que nas viagens que eu faço eu consigo casar essa questão de dar esses treinamentos para as pessoas, e aí eles adoram, né? Porque é o autor e dá autógrafo e não sei o que, eles gostam muito disso. Mas o que eu procuro retratar aqui nesse livro é isso, para um público jovem, né, jovem adulto, tratar um pouco dessas questões, fazer um pouco refletir, mas assim, de uma forma lúdica para atrair esse público jovem, para deixar claro, né, que toda decisão que você tomar tem uma consequência, ela pode ser maravilhosa. Numa ponta, o poder da decisão, que foi o início aqui do nosso bate-papo, e do outro lado, assumir as consequências dessa decisão tomada. Exato, exatamente. Que decisões baseadas em valores, elas tendem a ter um resultado sempre bom. Ainda que não seja, ainda que a gente possa ter errado, mas a gente erra sem peso. A gente erra com tranquilidade, aprende com aquele erro e se renova e se desenvolve.
Agora, as decisões tomadas pelo princípio do interesse imediato, do corta-caminho, do vamos por aqui, normalmente vai ter sempre um resultado nefasto, e é isso que eu também procuro retratar nesse livro. E muitas vezes, que eu também retratei aqui, né, de uma forma bastante até criativa, as pessoas acreditarem que, foi esse efeito, que horror, foi esse efeito. Não, mas sempre tem uma boa dose para piorar, né? Existem questões ocultas que a gente não consegue nem imaginar e que lá na frente elas provavelmente aparecerão fruto de decisões tomadas hoje, amanhã, enfim. Você falou sobre aprender com os erros. As pessoas geralmente erram por quê? Se trata disso aqui? Não trato, porque esse livro é uma história. Mas eu estou escrevendo agora um livro mais voltado para a gestão empresarial e carreira, né? Que aí eu vou tratar isso com bastante ênfase, né? De novo, é simples. Normalmente as pessoas erram por não olhar para as suas alternativas pensando nos seus valores. Então, a pessoa tem um alto grau de autoconhecimento, é de fundamental importância. Olhar verdadeiramente para aquilo que gosta, para aquilo que faz os seus olhos brilhar, para aquilo que tem de fato interesse, para aquilo que não tolera de forma nenhuma. É muito importante que as pessoas entendam isso, né? Isso eu vou tratar de forma bastante clara nesse livro que deve sair em 21. Então, se ela se autoconhece muito bem, ela vai entender quais são os seus valores. E se ela seguir esse caminho dos valores, ela se permite errar, não tem problema nenhum. O problema é quando ela desvia desses valores. Então, o raciocínio nosso, num processo de escolha e tomada de decisão, muitas pessoas vão ter isso de forma absolutamente genuína, né? Muitas pessoas elas não vão entender como é que isso funciona. Então, o livro ele vem, inclusive, para trazer uma metodologia de como a pessoa deve pensar, quais as perguntas que ela deve se fazer para se encaminhar no mundo das escolhas e decisões, né? Urânio, aqui na capa, um punho fechado. Sim. A mão suja, é isso? Sim. Ensanguentada, não? Sim. Parece um coração também, né? Parece um coração, Perfeito. Qual Então, ideia? essa a ideia. Essa a ideia. Sim. Não vou dar o spoiler, né? Vamos ler o livro? Mas essa Thriller capa... não pode ter spoiler, né? Essa capa é assim, é uma coisa impressionante. Ó, vocês falaram, parece um coração. Sim. É sangue, né? É um punho fechado. É impressionante como a pessoa que produziu essa capa, ela conseguiu captar a história e traduziu na página, mas atiçando a curiosidade. Mas a pessoa lendo o livro, ela vai entender perfeitamente o que se passa e por quê. Urânio, você falou Desse punho fechado, a semelhança de um coração. Você falou da questão dos valores, né, como um norte. Sim, né, como um norte, perfeito. E como que você vê, assim, enfim, ainda não li o livro, mas a gente vive um momento de crise de valores. Perfeito, né? Exatamente. Assim, o Brasil está mergulhado numa crise absoluta de quais são os valores, Uhum. né, das pessoas, do país. Como é que você vê a história do livro dentro desse contexto de crise do que nos norteia, né, enquanto ação, enquanto uso e bom uso do poder? Né? Isso. Eu acho que a gente vive assim, uma crise de valores, já olhando, por exemplo, para esse aspecto que a gente está vivendo de polarização, já mostra o quanto se traduz essa questão que eu falei do interesse, né? Quando polariza, né, tá claro que são grupos de interesse, né? Portanto, né, o que a gente tem que buscar e o que é bonito na vida, né? É buscar o meio, né? Eu procuro também dizer assim, puxa, como o cinza é bonito, não é preto, não é branco. O cinza é tão bonito, vamos viver bem no cinza, né? Então eu acho que os valores, eles procuram trazer essas questões para a vida. A questão do equilíbrio, né? De você tentar buscar o centro através de princípios baseados em valores, através de um bom propósito e por aí vai. E aí, imagina, né, eu em meio
essa aqui foi a minha primeira incursão no mundo literário, né? Mas eu vivi a minha vida, e é daí que eu trago toda essa bagagem, uma vida executiva, né? Imagina, a gente ali dentro daquele micro-organismo empresarial, a gente lida com todas as pressões desse mundo que você está falando, né? Como a gente tomar boas decisões, exercer o poder, né, de fazer com que as coisas sejam feitas nesse mundo, né? E tem o fogo amigo, tem o cara querendo te passar a perna, tem a pressão que vem lá, emana do conselho, que aí vem do CEO, que aí vem para os diretores, que aí vem para o grupo de gestão. Então, assim, é uma pressão muito forte. E o que eu observei? Eu observei que você praticando valores, você consegue navegar nesse meio, porque você entende qual é esse meio, entende as ações e as reações, então, e você tem muita consciência do que está acontecendo. Agora, a partir do momento que este meio que você está inserido começa a te provocar o mal, né, porque você vê que aquilo que está enunciado como valores empresariais, né, eles não estão sendo efetivamente praticados, exercidos, o que você tem que fazer? Você tem que sair, pela sua consciência, você tem que sair daquele meio, né? E o que eu costumo falar para essa juventude toda, pelo amor de Deus, não faça um movimento desse de forma não planejada, né? Faça esse movimento com responsabilidade, analisando outras possibilidades em que você consiga exercer e praticar os seus valores alinhados aos valores corporativos. Nós alinharmos os nossos valores com os valores do país, isso é uma construção que nós temos que fazer, né? Agora, como que nós vamos conseguir fazer isso, né? Praticando, né? Não aceitando, dialogando, né? É dessa forma que a gente vai conseguir sair desse meio, né? Dessa situação de polarização, de interesses, e não olhar mais para o coletivo. Aliás, a metodologia fala muito sobre isso. Uma das perguntas é essa, né? Qual o interesse que você está servindo? Ou essas escolhas que você tem possibilidade, né, de ir por esse ou aquele caminho, qual delas traz benefício para o maior número de pessoas? Esse exercício a gente tem que fazer constantemente, até porque você engaja um maior número de pessoas para que aquilo seja feito, para que aquilo seja executado, aquele caminho seja trilhado, né? Então, assim, não é simples, não é fácil. O Fernando falou de utopias, né? Não é, assim, não é utópico, né? Mas ninguém aqui está dizendo que é fácil, que é simples, mas a gente deve praticar. Gente, perguntas aqui do público do Gente que Fala, vamos uma a uma bem objetivamente, porque tem bastante. O Fernando, a Mônica de Osasco te pergunta em que medida um ator de forte personalidade pode interferir no trabalho de um diretor? Pode interferir muito. Uma resposta... eu acho assim, eu acho que é uma grande qualidade fortes personalidades, assim, não me assustam as personalidades, mas eu acho que o ator ele tem que aprender a domar a sua personalidade para que o personagem apareça. Eu tenho muitas... Eu vejo muita gente elogiando determinados atores e que eu não vejo nunca, a não ser o mesmo ator. Eu vejo aquele ator fazendo o personagem. Eu gostaria de ver o personagem. Então, tem determinadas personalidades que se sobrepõem ao próprio papel. Isso é uma questão que não é o tipo de atuação que me encanta. Eu gosto de quando o ator some. Eu conheço muitos atores, trabalhei com muita gente. Outro dia eu falei para Irene Ravache, eu fui na casa dela e falei para Irene, quando eu te vejo em cena, e já vi muitas vezes, eu não vejo a Irene que eu vejo aqui na tua casa. É uma outra pessoa. Não é a Irene, é um personagem. E eu sei disso porque eu conheço ela bem. Não se sobrepõe. Exatamente. Agora, a personalidade do ator durante a construção do espetáculo, ou do filme, ou seja lá do que for, quando ela é... A troca eu acho muito boa. Então acho bacana um ator que fala, eu não gosto, eu não acho que a cena seja assim, ou eu dirigi um espetáculo que até eu fiz lá no
em Recife também. Ah, legal. Chama Palavra de Mulher, é a Lucinha Lins, a Tânia Alves e a Virgínia Rosa fazendo um cabaré só com canções do Chico Buarque. Eu propus uma coisa para a Tânia Alves e a Tânia fez o que eu propus. E fez exatamente o que eu propus. O espetáculo já existia, a gente faz espetáculo há 10 anos. A Balsanelli conhece bem, né? E a Tânia fez e eu gostei. E depois ela me chamou no camarim e falou: Fernando, posso te falar uma coisa? Eu falei: o quê? Aquilo que você me pediu para eu fazer, eu faço, dá certo, mas eu não gosto de fazer. Então você já acabou respondendo agora, Fernando, a pergunta do Ricardo da Chácara Clabin. Ele pergunta: dirigir atrizes consagradas como Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa, que você dirigiu em Palavra de Mulher, é mais fácil ou mais difícil? Eu acho que é mais fácil ou mais difícil. Então, esse negócio da Tânia, por exemplo, só fechando, ela falou: eu não gosto de fazer por isso, isso e isso. Eu entendi. E eu falei: Tânia, você está certa, eu estou errado. Embora funcione na cena, eu acho que você está certa. A Lucinha, por exemplo, é uma atriz que tem mais personalidade. Ela tem, não é que ela tem mais personalidade, ela tem mais embate comigo. Em vez de ela fazer o que eu estou pedindo, para depois falar eu não gosto, eu gosto, ela vai para o confronto, entendeu? E aí cabe a você como diretor falar: não, quem manda que sou eu. Marcelo, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: será que ainda resta algum tape da novela As Pupilas do Senhor Reitor, protagonizada pelo Aguinaldo Real na TV Record? E mais, você tem notícias de como está a Selma, irmã dele? Não, primeira pergunta, eu não sei, essa da pupila, provavelmente ela não deve existir, porque teve um grande incêndio na Record que acabou com vários arquivos de lá. Provavelmente é uma pena, porque eu também fui buscar e não tinha quase nada. E a Selma, eu também não sei. Infelizmente eu não tenho como responder essa pergunta. Outra questão aqui da Vera de Campo Limpo: qual a maior dificuldade que você encontrou para viver um personagem tão plural como Aguinaldo Real? A maior dificuldade, eu acho que é encontrar essa essência da persona, né? A entender o sentimento dela, porque a gente tem o Aguinaldo como o artista, né? Quase que aquela imagem vitralizada, né? Daquele cantor, né? Que é um galã, né? Então a gente tem aquela aura, aquela imagem. Você conhecer a pessoa, né? Você saber de detalhes, de segredos, de coisas da vida dele, isso traz para você uma facilidade, e graças a Deus eu tive essa oportunidade, porque quando você não tem isso, você tem que imaginar, você tem que criar, você tem que buscar de alguma forma para você preencher essa personalidade. João Campos, a Rita de Vila Beatriz: as novelas brasileiras podem ser consideradas peças de dramaturgia? As novelas brasileiras? Sim. Eu acho que sim. Folhetinho, né? Eu acho que... Bom, as novelas brasileiras é isso, né? São uma referência mundial, né? Acho que para quem gosta desse formato, né? Eu não tenho televisão em casa. E já tive a oportunidade de fazer novelas, né? Também. Mas eu acho que sim, eu acho que não tira o mérito da teledramaturgia brasileira. Eu acho que... Como ator de novelas, não tem televisão em casa. Pois é. Hoje a internet nos salva hoje. Então, assim, muitas vezes eu tento acompanhar trabalho, né, de amigos, de amigas que estão fazendo televisão pela internet. Hoje em dia dá para ter acesso, né? Mas eu acho que aqui, enquanto dramaturgia, isso acho que tem o seu valor, né? Eu acho que é um formato que está em xeque atualmente, está sendo revisto, né? Tanto que a gente vem vindo já uma compressão, né, da duração das novelas, né, de televisão, né? 10 anos atrás a gente via novelas de quase um ano, agora são 6 meses, 4 meses, né? Então, mas eu acho que tem o seu valor dramatúrgico, sim. A Marcela de Santos pergunta sobre como foi sua experiência na interpretação de um jornalista na novela Lei do Amor. Exato. Foi ótimo. Foi um personagem muito, muito querido. Foi uma novela que a gente gravou em 2017, que passou no horário das 9, né, na TV Globo. E foi uma experiência muito bacana. Foi muito bacana fazer televisão. Foi a minha primeira experiência com televisão. Eu venho do teatro, venho do cinema, né? Essa é a minha escola. Então foi muito legal conhecer de dentro esse formato, e me surpreendeu. Assim, fiz grandes amigos, tive grandes amizades. Era um personagem bastante inspirador, né? Coincidentemente, o jornalista também, né? Minha formação é em comunicação, então foi uma ótima experiência. Urânio,
Sim. Luciana do Itaim, como professor de MBA, quais são os mitos que você considera mais prejudiciais à formação e à carreira? Então, volta para aquela questão dos valores. Eu acho que um dos grandes mitos é aquela questão de seguir a carreira dos pais, né? E aí, às vezes, os pais, né, na melhor das intenções, às vezes eles cometem um grande pecado de ficar orientando, né, os filhos no sentido da própria carreira, né, e sem olhar para aquilo que de fato, né, os seus filhos almejam, né, ou seja, eles deveriam praticar a pergunta para eles, né, do que vocês gostam, né, e também estimular, né, porque muitas vezes os filhos nos indicam, né, o que eles querem. Então, acho que esse é um dos grandes mitos que a gente precisa procurar evitar. Ah, meu pai é engenheiro, você é engenheiro. Ah, meu pai é médico, você é médico, né. Então, tomar muito cuidado com isso, porque a escolha de carreira é muito séria, né. É uma das grandes decisões difíceis que a gente toma na vida, porque seus efeitos eles estão no longo prazo, né? E as consequências podem ser muito ruins, né? Outra questão, sim. O Marcos de Pinheiros, sua opinião sobre o perfil do leitor brasileiro de livros de suspense? Qual o perfil do leitor brasileiro de livros de suspense? Sim, é um perfil jovem adulto, né? Isso significa, assim, entre 16 e a 35 a 40 anos, né? Normalmente é esse o perfil. Uma pena, né? Mas no nosso país nós temos que falar isso, em geral é alta renda, né? Classe média é alta renda. Tá? Pessoal, é o seguinte, o tal noivado da Regina Duarte com o governo federal, com a Secretaria de Cultura, pode realmente virar um casamento. Ela, embora não tenha assumido a pasta, já convidou a reverenda Jane Silva, atual secretária de Diversidade Cultural, para o cargo de secretária adjunta na Cultura. O que vocês esperam, bem objetivamente, Marcelo, com Regina Duarte? Se ela, de fato... Regina Duarte, a rainha da mamata, quer dizer, da sucata, não é isso? Mentira, tô brincando. Eu acho que, assim, quando eu penso na Regina Duarte, eu sempre penso no salário que ela vai perder na Rede Globo. Isso eu falo, será que ela tem certeza disso? Ela vai se meter numa coisa que ela não dá conta, que ela não sabe fazer, porque você precisa entender de gestão, você precisa entender do que acontece naquela secretaria, né? Porque a política não se faz assim como uma cozinha, né? E não desmerecendo as mulheres por isso, né? Não por conta disso. Mas, enfim, precisa de alguém com uma experiência em gestão, né? Pode ser um artista, claro, você vê vários artistas que têm essa experiência. E, enfim, eu não acho uma boa. Urânio. Eu, contrário de você, eu acho que pode ser uma boa. Eu gostei quando eu soube da indicação e o aceite. Eu achei bastante interessante, porque eu acredito que ela pode, na linha do que eu falei aqui, eventualmente trazer o equilíbrio que a gente tanto precisa. Para mim, eu acho que a Regina Duarte é uma pessoa que conhece o meio. Eu tenho que falar aqui para vocês que eu não sou uma pessoa que conheço em profundidade o meio artístico, né? Eu estou começando aqui na carreira literária, estou conhecendo pessoas maravilhosas como vocês aqui dessa mesa, é fato, e eu estou gostando muito disso, mas eu vejo que essa questão da cultura nesse país, ela também estava polarizada. E eu acho que a Elis Regina, por ser uma pessoa que conhece muito bem o meio... Regina Duarte. Desculpa. Perdão. Elis fez a parte dela, né? É verdade. Seria ótimo se fosse É verdade, sem razão. Mas, perdão, mas sendo a Regina Duarte, eu acho que ela é uma pessoa que realmente, eu acho que ela pode trazer esse equilíbrio que a gente tanto está precisando. Pode apaziguar um pouco os ânimos. Não pensei nesse aspecto do quanto ela vai deixar de remuneração, do salário, até porque ela já teve muitos anos desse salário. Quem sabe ela não pode realmente, de fato, abrir mão disso, né, e talvez levar a nossa cultura para um caminho melhor. Então, assim, eu vejo, eu estou apoiando, vejo com uma boa esperança, né, a Regina Duarte na posição de
na posição que ela vai assumir na cultura. Eu João acho Campos, bem legal. seu entendimento sobre essa história toda. Bom, tentando fazer um diálogo com o que vocês trouxeram. Bom, primeiro eu acho que está muito longe de ser uma boa opção. Muito longe, assim, né? A gente, o país com a qualidade cultural que a gente tem de representantes, que teve Gilberto Gil como secretário de Cultura, fazendo aquele show na abertura de uma conferência da ONU, enfim, um secretário maravilhoso, né? Então, Ministro. Perdão, ministro. Ministro. Na época que ainda tínhamos ministério, verdade. Sim. Obrigado, Marcelo. Porque hoje... Mas assim, pensando, talvez, porque assim, a última notícia que chegou para mim é que era ou a Regina ou um bispo. Pensando numa política de redução de danos, espero que talvez ela prejudique menos. É triste a gente falar nesses termos, né? Mas infelizmente essa é a realidade. Acho que a Regina Duarte não tem preparo para ser uma secretária de cultura. Me espanta ouvir que ela chamou a secretária de diversidade cultural, porque a gente está vendo tudo nesse governo, menos diversidade, né? Como foi colocado, é um Estado que quer dizer o que é e o que não é cultura, e isso é a anticultura, isso é você ser contra a cultura, você dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, esse projeto vai receber, esse não vai, né? Por conta de valores, né? Isso é a anticultura. E eu acho que isso não vai mudar com a chegada da Regina, entende? Ou de qualquer outra pessoa que não mude de dentro, que não mude a essência, que não mude o valor, que não mude o reconhecimento do princípio do que é cuidar de um bem tão rico e tão valioso e tão importante, um direito constitucional, que é o acesso à produção cultural no Brasil, né? Eu queria só fazer um último comentário, uma provocação que veio da fala do Urânio, que em relação ao poder. No caso do Roberto Alvim, ele caiu pelo poder. Ele caiu pela absoluta vaidade. Sim. Assim, ele foi tão embebido pelo poder que ele mostrou uma face nazista. Ponto. Aquela pessoa estava sendo responsável pela cultura brasileira. Perigo, né? Um perigo. É um perigo. Um perigo. Enorme. E assim, e surpreende pela monstruosidade do que aconteceu. Mas é a visão do governo. Infelizmente, ele não foi demitido por representar valores nazistas ou fascistas ou ultraconservadores. Ele foi contratado por isso. Ele foi demitido pela forma como aconteceu, tosca, embebido de um poder absolutamente venenoso, né? Mas a visão é a visão do Estado. Então é isso, é uma visão de Estado. Se é Regina, se é fulano, ciclano, é preciso haver abertura para um diálogo profundo sobre princípios, sobre valores, do que representa a cultura brasileira. E isso a gente não está tendo. Fernando. Para mim é muito delicado, porque eu acho que eu só estou aqui por causa da Regina Duarte, por incrível que pareça. Porque eu comecei minha carreira no teatro com a Regina. Eu fui produtor da Vida é Sonho, que foi em 91 ou 92, foi o maior espetáculo de teatro já produzido no Brasil, sem patrocínio, com ela bancando. É bom que se diga isso. Foi um espetáculo que revelou Gabriel Vilela para grandes espetáculos, enfim. Era um espetáculo que a gente viajava em 28 pessoas. Era uma super produção. E eu já conhecia a Regina de antes. Eu comecei como estagiário na Vida é Sonho e virei assistente de direção e depois produtor das viagens. E depois trabalhei com a Regina na TV Globo. Então eu conheço muito bem a Regina Duarte. Eu sei tudo que ela não é. Ela não é homofóbica, ela não é fascista, ela não é racista, ela não é preconceituosa, ela não é a favor da censura. Quer dizer, essa é a pessoa que eu conheço. Ela é generosa, ela é justa, mas eu acho muito pouco provável, infelizmente, que dê certo, porque eu acho que ela está num ninho muito perigoso. Eu acho que é muito difícil, eu gostaria... por um lado, eu achei até que a classe artística a receberia de uma maneira pior. O que eu vi de comentários do Zé Celso, de várias pessoas, do próprio Gilberto Gil, que a Regina tem uma grande qualidade. Ela é educada, ela é democrata, você consegue acessar a Regina, você consegue conversar com ela, ela é ponderada. Mas eu concordo com você, João, porque se o pensamento, se a cabeça da secretaria não muda, eu acho muito pouco provável que a Regina consiga fazer isso. Eu até gostaria, concordo com você, eu acho que a Regina não tem preparo, como 90% dos artistas não tem preparo para um cargo público de gestão pública, que eu acho uma coisa muito específica.
Acho que é uma coisa, são qualidades muito particulares para você, e é um conhecimento que vai muito além de teatro, televisão, cinema, gente, é patrimônio cultural, é muito complexo, né? Então, por mais bem intencionada que ela seja, e eu realmente acredito que ela é bem intencionada, que ela não é a rainha da mamata, e que ela abriria a mão, sim, do contrato dela com a TV Globo sem o menor problema. Eu tenho quase que certeza que ela faria isso, inclusive tem uma condição que permite que ela faça isso. Só que eu acho que nada disso vai ser suficiente para que ela chegue na reforma do pensamento de quem está lá, né? Sim. Porque quem é o Roberto Alvim? Minha mãe é vizinha do Roberto Alvim, da Juliana Galdino, eles moram na mesma rua. Eu conheci a Juliana, eu fiz uma foto da Juliana para uma exposição junto com a Cleide Diáconis, porque as duas fizeram a mesma peça em tempos diferentes. Quem era o Roberto Alvim? Eu vi o espetáculo do Roberto Alvim, eu vi Leite Derramado. Quem é o Roberto Alvim? É essa pessoa que a gente vê agora ou aquele outro? Eu não sei mais. Essa coisa dos valores, né? Parece que o único valor que existe é o poder e o dinheiro. E para a gente encerrar ainda, né, sobre o Roberto Alvim, como disse o João Campos, quer dizer, a questão não era a demissão dele, mas como é que ele chegou até lá. Então tem aquela máxima que diz, não contrate aquele que você não pode demitir. Ainda bem que esse era daqueles que a gente poderia demitir. Que era possível. Fernando, bem objetivamente, para a gente encerrar a sua despedida e a sua chamada aí para a sua peça Quando Ismalha Enlouqueceu. Obrigado pelo espaço para a gente poder conversar democraticamente. E Quando Ismalha Enlouqueceu, eu gostaria que vocês fossem conferir. Vai ficar no Teatro Itália somente aos sábados, às 18 horas, e estreia no dia 1º de fevereiro. Reestreia, a gente já fez várias temporadas aí, todas com muito sucesso. Muito bem. João Campos, encerramento do amor e encerramento da sua participação. Encerramento da entrevista. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos os colegas aí pela excelente bate-papo. Foi muito bacana estar aqui. E deixo o convite para todo mundo, todos e todas, chegarem no Teatro Viga, que fica em Pinheiros, na Rua Capote Valente, para conferir, né, assistir o encerramento do amor. A gente está lá, estreamos hoje. O pessoal está louco lá montando as coisas, eu estou aqui. E ficamos até o dia 2 de fevereiro, 2 finais de semana, sexta, sábados e domingos, de hoje a 2 de fevereiro. Cheguem, viva o teatro, vamos celebrar a nossa cultura. Obrigado. Marcelo, a sua despedida e a sua chamada para Aguinaldo Rayol, a alma do Brasil, Teatro União Cultural. Eu quero convidar todos até o dia 1º de março, sábados às 18 horas e domingo às 17 horas, ali na Mário Amaral 209, no Paraíso, pertinho da Paulista, 2 quadras ali, metrô Brigadeiro. Venham todos assistir e cantar comigo. Nenhuma palhinha do tenor, quer dizer, barítono, né? Pode? Pode, deve. Italiana, la mia vita ci sei tu. Io te voglio tanto bene, partiremo tu insieme. Te lasciar não posso più. Muito bem. E para encerrar, o Urânio. Agradecer aqui esse espaço, foi muito gostoso debater com todos vocês aqui com essa mesa maravilhosa. E dizer, né, que para o pessoal aí, dá uma lida aqui na contrapartida aqui, né? A minha palhinha fica aqui por conta do livro, a contrapartida, eu acho que vale a pena, além de diversão, traz bastante reflexão. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela participação no programa Gente que Fala, o agradecimento em nome de todos aqui da nossa equipe, Marcelo Nogueira, Fernando Cardoso, João Campos e Urânio Bonaldi. Na mesa de som aqui da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que é também o nosso gerente técnico, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana para todo mundo, boa diversão, com muita arte, com muita cultura, com muita leitura. Tchau, até segunda. De São Paulo.